Fala, torcedor! E essa estreia do Brasil na Copa, hein? Empate com o Marrocos em Nova Jersey, jogo duro, atuação abaixo da expectativa e muito assunto para resenha. A verdade é que ficou barato esse 1-1. Enquanto o time do Marrocos mostrava organização e coragem desde o início, a seleção brasileira só engrenou de verdade depois de muito sofrimento. Na saída de campo, Carlo Ancelotti falou com Alex Escobar e admitiu que a primeira etapa foi bem fraca. O Brasil perdeu muitos duelos, errou passes simples, sofreu na transição e viu o Marrocos controlar o jogo. O treinador destacou ansiedade, falta de concentração e pouca capacidade de controlar a partida, deixando claro que esperava um início bem melhor. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Veja só. Boa noite, Brasil! Foi ruim a nossa estreia, hein? Ficou barato esse empate. Time do Marrocos 1, Vinícius Júnior também 1. Mas aqui no Seleção Copa que tá chegando agora, não ficaremos só na lamentação. Vamos analisar o que pode melhorar, por que o Brasil jogou abaixo do que esperávamos, com Paulo Nunes, Luiz Felipe Scolari, Felipe Melo e antes do debate ao vivo ao estádio Nova Jersey, porque Alex Escobar conversa com o treinador Carlo Ancelotti. Chega mais, Escobar! Mister, o que aconteceu naqueles primeiros... Primeiro, a sua impressão sobre o jogo como um todo. E o que aconteceu naqueles primeiros minutos do primeiro tempo, que o jogo foi totalmente diferente do restante do jogo, né? Sim, eu acho que não começamos bem o jogo, a equipe estava um pouco preocupada, perdimos muitos duelos, muitas bolas. Creo que a primeira parte não foi boa, melhorou na segunda parte. Para o partido difícil, porque o Marrocos é uma boa equipe. A questão tática, o que foi mais importante no jogo de hoje para as dificuldades que o Brasil teve? Tática, parte física, ansiedade da estreia? Um pouco de ansiedade, eu acho que sim. Na primeira parte, eles saíam da pressão, faziam feito transições perigosas, podíamos ter mais controle. Percebo que você não ficou muito satisfeito com o resultado, né? Satisfeito, sim. Se esperava começar melhor, mas pode passar, porque o Marrocos é uma boa equipe e agora mirar no próximo jogo. Boa sorte nas próximas. Ancelotti. Muito bem, Ancelotti esperava começar melhor. E o senhor, Paulo Nunes, bem-vindo ao Seleção Copa. Boa noite, André, Felipes, né, professor. Eu também esperava muito mais. Eu fiquei assustado com o futebol. Assustado? Assustado. E eu não falo nem de classificação, hein? Eu sei que o Brasil vai classificar. A gente tem o segundo, tem o terceiro. A gente tem um segundo jogo agora mais tranquilo. Agora, a gente precisa melhorar muito. Se a gente pensar lá na frente, a gente precisa evoluir muito em todos os setores. E não gostei da escalação. Vou começar por aí. Já debatemos. Felipão, boa noite. Prazer tê-lo aqui em mais uma edição do Seleção Copa. Paulo Nunes ficou assustado. Como você define o seu sentimento depois da estreia, Felipão? Eu não fiquei assustado totalmente. Acho que algumas definições surgiram para o Ancelotti. Felipe Melo, bem-vindo à Seleção... Olha a cara de bravo do Felipe Melo. Bem-vindo à Seleção Copa, Felipe. Bravo porque eu esperava muito mais dessa seleção, né? Fui um dos caras que antes de começar a Copa do Mundo tinha muita esperança de que... Ainda tem esperança de que o Brasil possa fazer uma Copa do Mundo ao ponto de trazer o Hexa para nós, né? Assim, mas hoje foi realmente muito abaixo daquilo que eu imaginava. Felipe Brizola conversa com o centroavante Igor Thiago em Nova Jersey. Felipe Brizola, chega mais aqui para a Seleção. Alex Escobar conversa com o Igor Thiago. Chega mais, Escobar. Estou com o Igor Thiago aqui. O professor Ancelotti passou aqui meio insatisfeito, meio chateado com o resultado, não sei também se com o rendimento. Eu queria saber a tua impressão e o que aconteceu naqueles primeiros minutos, Igor, que o Brasil teve muita dificuldade, mas ainda também aquela chance no primeiro tempo que a bola passou. Se tivesse cabelo, de repente fazia o gol, né? Talvez sim. Assim, acho que faz parte assim, pelo resultado. Acho que a gente veio aqui para buscar a vitória. A gente também tem que entender também que a gente jogou com uma equipe difícil que é o Marrocos. Agora é levantar a cabeça, seguir para o próximo jogo. Faz parte. Agora, como eu falei, seguir para o próximo jogo. A ansiedade atrapalhou da estreia? Eu acho que eu posso dizer assim que sim, né? Porque todo mundo aqui, a maioria está na primeira Copa, mas os mais velhos têm abraçado a gente, têm
tem botado a gente na direção certa, então eu acho que no final tudo vai dar certo. Um detalhe tático que é importante para o centroavante, o que a gente observou no primeiro tempo, o Brasil foi fazer a primeira tentativa de jogada pelo lado direito aos 38 minutos do primeiro tempo. Isso atrapalha também um pouco o trabalho do centroavante que está ali esperando bola dos dois lados e tal. Eu queria que você falasse sobre que depois foi consertado com o Rafinha indo lá para o lado direito, né? Isso aí também dificultou, Igor? Não, acho que a ideia foi bem clara daquilo que o professor pediu para a gente fazer dentro de campo. A gente tentou o nosso melhor ali dentro, acho que faltou um pouco mais de concentração da nossa parte. Agora é levantar a cabeça e seguir em frente. Gente boa, que você aproveite as próximas oportunidades, sucesso para você aí, tá bom? Volto com vocês. Obrigado, Escobar. Foi uma, vou chamar de novidade, porque ele começou um jogo de titular com o Ancelotti antes da Copa, o último amistoso contra o Egito. E você disse que não gostou dessa novidade na escalação? Não gostei, porque o jogo anterior ele teve a oportunidade, né, teve condição de se mostrar o centroavante, aquele centroavante que eu pedi dentro da área, e não foi bem. E é uma questão, quando você não vai bem, você tem que se movimentar, tem que movimentar o time. E eu imaginei que fosse com o Matheus Cunha. Tanto que no segundo tempo, com as mudanças, o time melhorou. Não chegou nem perto de ser a seleção brasileira, mas melhorou, André. Já a gente debate a escalação inicial e as alterações, as 5 que o Ancelotti fez. Entre elas, Luiz Henrique, que conversa agora com meu amigo Alex Escobar. Conta pra gente, Escobar. Tô com um cara que é esse cara capaz de, no jogo enrolado, fazer uma jogada individual, destrancar uma defesa com um drible, com um contra um bom pra caramba, Luiz Henrique. O Denilson estava falando ainda há pouco que você pode ser, inclusive, titular para o próximo jogo, em jogos difíceis, assim, por essa sua característica. Como é que você se sentiu, cara? A estreia passou. Tira um peso, né? Sim, estava um pouco ansioso ali, mas depois que eu entrei na partida, dei o primeiro toque ali, o primeiro passe, já me senti mais à vontade. E é isso, quando eu entro na partida ou quando eu estou de titular, eu quero entregar o meu amor, a minha alegria dentro de campo, os meus dribles, o meu espaço ali para ajudar a nossa equipe sempre sair vitoriosa. Hoje não conseguimos, empatamos, foi importante não perder o primeiro jogo. Claro que a gente queria sair vencendo, mas não deu. A equipe do Marrocos também, temos que dar o parabéns para eles, que eles têm uma boa equipe também. Mas o mais importante é que a gente não saiu derrotado da partida de hoje. Agora vamos dar o seguimento para a próxima partida. Para cima do Haiti, então, e a gente consiga... Para o alto e avante agora, Luiz. Isso aí, vamos. Valeu. Obrigado. Com vocês. Obrigado, Escobar. O regulamento é o seguinte: para passar em primeiro, o Brasil vai ter que fazer saldo, ganhar do Haiti, ganhar da Escócia. Imagino que Marrocos também seja muito favorito contra a Escócia, né? E é fazer saldo. Confronto direto, que é o primeiro critério de desempate, foi empate. Então a liderança tem tudo para ser decidida nesse grupo agora pelo saldo de gols, depois pelo Gols Pro, até número de cartões e por fim ranking da FIFA são critérios de desempate, porque a gente tem que começar a ficar ligado agora na briga pela primeira colocação. O Igor Thiago foi uma novidade hoje porque as apurações dos setoristas vinham com outra formação, mas se você acompanha o Seleção Copa desde a primeira edição, viu que no sábado passado, depois do amistoso com o Egito, o Filipão disse o seguinte, mais ou menos, Felipe: pelo que eu sei da cabeça do Carlos, pelo que eu conheço, o Igor Thiago começa a Copa. E começou mesmo. Você já projetava o Igor Thiago começando a Copa, Felipe? Mais ou menos por aquilo que, como técnico, eu passei muito tempo e vi. E pelas colocações do Igor Thiago, pela forma como o Igor Thiago tinha se entregue aos jogos anteriores. Eu achei que o Ancelotti iria colocar o Igor Thiago, mas nós recebemos algumas informações que não seria o Igor Thiago. Assim, você estava à frente das informações, só na sua observação. Não. Acho que o Filipão sabe um pouquinho desse negócio de escalar a seleção brasileira. Antes. Mas a gente vai ouvir agora um cara que jogou bem hoje. Hakimi jogou quanto pra você? Muito. Para mim, um dos melhores em campo. Também achei. Vamos ouvir o lateral direito do Marrocos agora aqui no Seleção Copa. Excelente jogo, muito do que se orgulhar, muito do que aprender. Quais foram os detalhes que você vai focar a partir de agora? Sim, não foi fácil, como nós sempre falamos, jogamos contra uma equipe muito difícil, um dos favoritos do torneio. Eu acho que a gente foi um empate, mas ainda temos que melhorar
e crescer a cada jogo. E é isso que nós vamos focar agora. Recuperar e focar no próximo jogo. Qual é a sua mensagem para a sua seleção como capitão? Simplesmente continuar. Fizemos uma boa partida, temos que manter as coisas positivas, vamos aprender com os erros que fizemos, com certeza, mas vamos continuar. Temos ainda 2 jogos pela frente para continuar no torneio, isso é o que mais importa. Hakimi, lateral direito, Mazraoui, lateral esquerdo, o jovem Boadi, de 18 anos, número 6, dominou o meio-campo, o Saibari, o atacante, que fez um belíssimo gol. A gente teve Vinícius Júnior, mas eles tiveram muito mais que a gente hoje, hein, Felipe? Esse menino número 6, Boadi, jogador do Lille da França. Tem apenas 18 anos de idade. E ele dominou o meio-campo, tá? Assim, é um garoto que eu amo muito, tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas, também tem o Marrocos, que é um bom time, também, mas agora tem o saldo de gol. Assim, tinha que ganhar o primeiro jogo, tinha que performar. Pode até ser que não vença, mas tem que performar. O Brasil foi muito abaixo hoje. O empate está de ótimo tamanho para a seleção brasileira. De ótimo tamanho para a seleção brasileira. Então, assim, principalmente para um torcedor como eu, no caso como torcedor mesmo, que esperava muito mais, o Brasil muito abaixo e tem que melhorar muito, não para ganhar o Haiti, com todo respeito ao Haiti, porque é obrigação do Brasil vencer o Haiti. Mas já na próxima fase, o Brasil tem que fazer muito mais, porque senão corre risco. Eu acho que o sentimento geral, né, não falo em nome de vocês que nos assistem no Brasil e pelo mundo, evidentemente, mas me parece que o sentimento geral é de que a gente saiu no lucro mesmo com esse empate, né? Mas Saímos, né? Saiu no lucro. O primeiro tempo, vou falar sobre um pouquinho do Marrocos. Se o Marrocos quisesse mais, se não enfeitasse tanto... Teve um pouquinho de soberba, Marrocos no primeiro tempo? Eu acho que essa palavra é até meio forte, mas assim, enfeitou demais, queria entrar dentro da área da seleção brasileira toda hora, com toque de bola, alguns momentos poderia finalizar. A seleção brasileira no primeiro tempo foi irreconhecível, André. Irreconhecível. Ô, Paulo, você falou uma hora que o Marrocos chegou tocando a bola de um lado pro outro, mas 2, 3 vezes seguidas. 3-0 o Marrocos, eu falei, cara, eles estão com a cabeça que eles foram semifinalistas, melhores que a gente, mas estão esquecendo que é o Brasil, não estão respeitando o Brasil. Veio o jogo e eles tinham razão, não tiveram respeito nenhum com a gente no primeiro tempo, dominaram. E quando a gente vê que 4 jogadores deles atuaram tão bem e a gente só teve o Vini Júnior... Você esqueceu do Brahim Dias também, hein? Brahim Dias, então São 5. 5 jogadores deles atuaram tão bem e a gente só teve o Vini bem. Não é que eles tenham mais talentos individuais, o time deles como equipe é melhor que a nossa hoje, Felipe. O time deles se aproximava para jogar. Quando alguém recebia a bola, passava a bola, ia buscar essa bola no pé do companheiro. Recebia a bola, passava o outro companheiro, ia buscar essa bola. E nós dávamos ao nosso companheiro e ficávamos numa situação de não auxílio. Ou seja, individualmente nós tivemos alguma superação, ótimo. Mas coletivamente eles foram muito bem. O professor falava durante, conforme ia passando o jogo, nós estávamos conversando em off, e o professor falou, no individual, nós tivemos o Vinícius Júnior, que fez total diferença para o Brasil. O melhor em campo, com certa diferença. Agora o coletivo, o Marrocos foi muito melhor. Até a organização defensiva, que eu tanto falava da seleção brasileira, né? Principalmente no jogo contra o Egito, uma seleção forte também, para defender, o time muito organizado, hoje não se viu essa organização. Exato. Então, assim, tem que melhorar bastante. Agora, o Ancelotti, para mim, é um dos maiores treinadores da história, isso, agora, também não pode passar pano. Para mim, começou com os 11 iniciais equivocados. Para mim, Ibanhas não poderia, de forma alguma, começar o jogo como titular, tanto que depois ele sai e melhora muito a seleção brasileira. Exato. E não estou falando que é muito bom jogador, mas não é lateral. Coitado, o primeiro jogo de Copa do Mundo, colocar um cara que é zagueiro, que não tem nem cacuete para jogar de mas lateral. Mas é o que tem lá, tem ele, o Danilo, ou eventualmente o Ederson. Exatamente, então pode assim, fazer ali. não gostei da forma que o Brasil se comportou, e depois ele tentou fazer uma mudança ou outra, que aí entra realmente o grande treinador que ele é. Mas não gostei do início e, infelizmente, não é passivo de crítica, precisa ser criticado. E tem uma questão que isso me chamou a atenção.
e eu sempre pontuava aqui que, para mim, o meio campo da seleção brasileira estava esvaziado, né? Então, com a entrada do Paquetá, isso o quê? Preenche mais o meio campo, você faz uma marcação mais forte, que não aconteceu. E não aconteceu por duas razões. Primeiro, porque o time espaçado, longe um do outro. E segundo, porque o Casemiro hoje foi muito abaixo. O Casemiro hoje fez uma das piores partidas, para mim, desse ciclo que ele voltou a jogar. Ele, aí dificultou para o Bruno Guimarães, dificultou até para o próprio Paquetá, que foi se encontrar um pouquinho mais na frente quando o Fabinho entra na partida. Você acha que o Casemiro saiu no segundo tempo por dificuldades só porque ele técnicas? tinha cartão? Não. Ou porque ele estava jogando mal? Eu já vi vários jogadores com cartão amarelo, mas quando estão bem, estão seguros, o treinador deixa. Acho que é a soma. Ele não estava bem. Eu creio que é a soma. Ele não estava bem, de fato, estava muito mal posicionado. Inclusive o gol de Marrocos, quando faz 1-0, para mim ele tem uma boa parcela de culpa ali. Depois nós vamos falar sobre isso. Agora, em termos de... Pode falar, professor. Mas, Felipe, eu culpo mais os dois zagueiros que estavam em posições sem cobrir a bola pelo meio. Os dois estavam espaçados, como diz o Paulo. Aqui o Paulo Nunes. Estavam um de um lado, um do outro. Muito abertos, né, professor? Muito abertos, enquanto que normalmente se faz o quê? Como zagueiro, eu te falo, se tiver do meio para a esquerda, eu pego e alguém sobra. Se tiver do meio para a direita, eu pego alguém. Ninguém sobrou. A bola ficou livre no meio para que ele fizesse o gol. Concordo, professor. Concordo muito, mas eu entendo que pelo menos o Casemiro, que é um volante, número 5, um dos maiores da sua posição, sabe? Um dos maiores volantes que passou pelo Real Madrid, fez grandes temporadas no Manchester United, não é à toa. É o homem de confiança do Ancelotti. O Ancelotti veio, a primeira coisa que fez foi trazê-lo de volta à seleção. Por isso que a alteração chama tanta atenção, né? Então eu no intervalo, um conjunto, no intervalo. uma soma de situações, porque pelo menos se ele realmente desse um passo para a esquerda e tirasse o passe do meio, não aconteceria. E nós falamos isso em algum outro jogo dos Estados Unidos contra o Paraguai. Nós falamos, olha, o meio pra frente, não tá fazendo pressão no portador da bola, tá abrindo o meio, os caras estão fazendo o que quer. Tá entrando, né? É claro, concordo, professor. Principalmente o Marquinhos, que eu acho que tinha que fechar e cobrir a bola que foi mais pro lado do Gabriel Magalhães. Mas enfim, concordo com o professor, mas assim, temos que melhorar muito. E nós somos uma seleção, eu continuo acreditando. Eu continuo com muita fé que nós podemos trazer esse hexa. Material humano nós temos, mas desse jeito, sem intensidade, assim, tudo bem. Vamos entender que é a ansiedade do primeiro jogo, mas a ansiedade só vem pro Brasil, pra todo mundo, a ansiedade veio pra eles também. É o que eu falo, o Marrocos tinha um jogador de 18 anos no meio campo sem ansiedade nenhuma, que ele dominou, parecia um rapaz de 36 anos. Tem uma situação que eu gostei, porque não é fácil você tirar o Casemiro no intervalo. O tamanho do Casemiro, o que é o Casemiro pra ele. Então, assim, me parece que o Ancelotti, a hora que tiver que mudar, ele vai mudar. Tanto que ele mudou até na escalação, né? A gente esperava uma escalação, ele colocou outra, André. Então, assim, se tem uma situação que a gente está vendo, é que ele não está olhando muito o nome de jogador. Agora, essa formatação, eu concordo com o Felipe, para mim foi equivocada. Espero que ele repense essa formação para o próximo jogo. Temos a entrevista de um impaciente Ancelotti. Vocês viram o gesto dele, né? Querendo ir embora, né? Não está acostumado a entrevistas tão longas, a sabatinas tão longas. Já. Mas agora o Denilson, lá em Nova Jersey, conversa com o craque do jogo pela seleção brasileira, o Vini Júnior. Ô Vini, rapidinho, só para deixar você descansar, uma estreia difícil, complicada, a gente já imaginava o jogo contra o Marrocos fosse dessa forma. Como é que foi essa preparação e fala um pouco do que aconteceu no jogo? A preparação acaba mudando depois que a gente toma o gol logo no início do jogo, né? Mas acredito que conseguimos nos adaptar ali logo depois do gol, melhorar a nossa marcação. O Rafinha mudou de lado, conseguimos abrir mais o jogo e ter um pouco mais a bola. Mas estreia é isso, né? Sempre muito difícil, onde o Marrocos joga muito bem e o peso da estreia sempre é assim. Você já jogou uma Copa do Mundo, qual a diferença daquela estreia sua em Copa do Mundo para esse jogo de agora, para esse sentimento do jogo de agora contra Marrocos, Vini? Na outra eu era muito novo, tinha menos experiência, hoje tenho mais experiência, tenho mais pressão também pelo que eu venho fazendo no meu clube nesses anos, mas acredito que estou preparado por tudo que vai vir dentro da competição. A gente tem que se adaptar o mais rápido possível, porque o campo é diferente, tem muito calor e a gente tem que se adaptar porque é difícil para os dois lados.
O segundo tempo o Brasil já conseguiu acertar, né? Qual foi a resenha ali dentro do vestiário de vocês? Porque um primeiro tempo, acho que devido ao nervosismo de todo mundo, por mais experiência que tenha, sente essa pressão de estreia de Copa do Mundo contra Marrocos, que é o grande time do grupo, vai para o intervalo, volta para o segundo tempo melhor. Qual foi essa resenha no vestiário? O mister pediu pra gente segurar mais a bola, mover mais de um lado a outro. Acho que conseguimos fazer isso, mas acabamos não conseguindo criar mais ocasiões, porque o Marrocos defendeu bem. E a competição é essa, a gente tem que se adaptar para fazer melhores jogos daqui para frente. Melhor jogador da partida, agora vem Haiti, o saldo de gols vale muito agora daqui para frente, né? A gente tem que analisar o jogo que a gente fez agora para melhorar alguns pontos. Seguramente tem pontos positivos na partida de hoje, mas a gente tem que seguir evoluindo porque já vem o próximo jogo e a gente tem que ganhar sim ou sim. Agora você termina falando, eu só parei aqui por causa da moral pro Dena. Eu só parei aqui para dar essa moral para você. Tamo junto, valeu. Sucesso, um abraço. Eu não tô aguentando, eu vou gravar um áudio aqui pro meu amigo Denilson. Atenção, hein? Ao vivo. Ô, Dena, meu fechamento, meu amigo. Que jogo que você viu pra estar tão feliz assim? Manda uma resposta em vídeo pra equipe aqui do Seleção que a gente vai colocar no ar o seu direito de resposta. Vamos saber o motivo dessa alegria. Dena, manda aqui em vídeo. Tô mandando ao vivaço pra você esse áudio, tá? Meu amigo. Bom, se você ligou agora no fechamento, no Seleção Copa, seja muito bem-vindo a essa grande audiência, falando pro Brasil inteiro. Aqui a gente tá preocupado, não só com o jogo de hoje, mas é o seguinte, o Brasil, na próxima fase, a gente vai classificar. O Brasil pega agora o Haiti e a Escócia, a gente vai classificar. Mas a gente, passando em primeiro ou segundo, a gente cruza com um grupo que tem Holanda e Japão. Então, digamos, se a gente ficar em segundo, o Marrocos ganha de Haiti e de Escócia por uma diferença de gols maior do que a gente pode pegar a Holanda, já no primeiro mata-mata da Copa. Então esse é o motivo da preocupação e por que a gente está analisando esse empate, ainda que o Brasil tenha saído no lucro com uma preocupação que a gente está mostrando aqui ao vivo. A minha preocupação nem é essa. Não? De primeiro e segundo lugar. Não? Não, porque se você fechar o olho bem, tanto o Japão quanto a Holanda vai ser complicado. Da mesma forma. A minha questão é melhorar a performance, melhorar o desempenho. Para chegar ou contra o Japão ou contra a Holanda, melhor. Vai ter um peso pegar a Holanda logo de cara, vai. Não sei não, André. Não sei. Não sei, porque é o seguinte... jogando assim, qualquer time me preocupa. Então, a questão é essa, a questão é melhorar. E aí, a formatação, qual vai ser o próximo jogo? De que maneira ele vai jogar? Se ele vai jogar mais esperando a equipe adversária para contra-atacar, ou se ele vai tentar marcar pressão? A gente não sabe, você sabe? Você sabe? Eu sei. Jogo contra o Haiti, ele vai fazer igual ele fez contra o Panamá, igual ele fez contra o Egito. Mas tô falando na sequência. Exatamente. Mas assim, vai dar certo, que o Brasil é melhor, o Brasil vai vencer, e eu creio que ele tem que continuar dessa mesma forma, pelo menos os 15 primeiros minutos. Fazer o que o Marrocos fez com o Brasil. Sabe, o que não pode é o Brasil ficar inerte a tudo aquilo que acontece. Todo mundo parado, tomar um gol da maneira que tomou. Esse não é o Brasil. 3 caras no meio campo olhando, o Ibai pegar, tocar a bola, fazer um bom passe, depois a zaga meio que batendo cabeça. Nós temos uma seleção muito forte para isso. A seleção é muito forte para isso. Sabe, assim, mas, Felipe, por que você tem visto, né? Por que você tinha uma mensagem agora da minha mãe? Felipe, está criticando a seleção brasileira. Você que só elogia, eu gosto muito de elogiar. Mas assim, não dá, porque eu também estou sendo xingado por elogiar a seleção, por colocar a minha cara e falar assim, não que eles precisam de nada, mas para falar, olha, essa seleção vai ser campeã do mundo, olha, eu não vejo a Argentina acima dessa seleção, que tem de argentino me mandando mensagem, sabe? Então assim, precisa fazer mais. A Argentina começou a última Copa perdendo para a Arábia Saudita 2-1. E aí... Já começamos melhor, então, né? Bem melhor. Era um time mais fraco do que é Marrocos. Bem mais fraco. E aí ela foi... com ajustes, crescendo durante a Copa. Eu senti que o Filipão gostou do gancho aqui. Mas, Rizek, eu pergunto a todos vocês e a todos que estão nos ouvindo. Qual era o jogo mais importante que nós imaginávamos na chave? Esse, né, professor? Este. Não, sem muito dúvida. Bem. O resultado foi muito bom para nós. Ainda mais pelo que foi o jogo, saímos no lucro. No primeiro tempo tivemos uma dificuldade muito grande porque eles se aproximavam para jogar e nós jogávamos de bola longa, não marcávamos a saída de bola, tivemos uma marcação frouxa, uma série de detalhes. No segundo tempo melhoramos, mas este era o jogo que nós não podíamos. Eu acho que o Ancelotti
acredito eu, que o Ancelotti vai conversar, vai mostrar o vídeo a todos os nossos atletas, porque também nós temos que nos adaptar às características de quem nós vamos enfrentar. Como vamos fazer para enfrentar o Haiti? Sabedores de que depois do nosso jogo, no jogo seguinte, nós enfrentamos a Escócia e quem vai enfrentar o Haiti por um saldo de gols é Marrocos. Já sabendo, né, Felipe? Já sabendo. Já sabendo. Então, Importante, hein? Já sabendo. Isso, hein? Não, isso é muito Quem vai importante. jogar sabendo do que tem que fazer é o Marrocos. Rapaz. Essa é uma É questão. importante e concordo muito com o professor, de fato, como eu falei no início do programa, né? Ficou barato pro Brasil o empate, então foi bom pro Brasil o empate. Nesse caso eu concordo muito. Agora, eu gosto muito, como eu não gostei muito da entrevista dos atletas, principalmente do Luiz Henrique, eu gostei muito da entrevista do Ancelotti. Por quê? O Ancelotti, ele mostra a grande humildade dele, é um dos maiores da história e mostra que ele errou. E mostra que não gostou. Em tempo que a gente vê tantos treinadores, quando perde o jogo, ao invés de chegar e acabar com o papo a falar, olha, nós não fomos bem, nós temos que melhorar para a sequência do campeonato. Foi tudo que ele disse. Foi tudo que ele disse. Arrumam desculpa. Ah, mas o campo isso. Ah, mas a bola isso. Ah, mas isso é coisa para jogador. O jogador pode arrumar desculpa. Agora o treinador... O treinador foi lá e assumiu o líder, claro, ele né? assumiu, deixou claro. Nós melhoramos no segundo tempo, não começamos bem o jogo, não fizemos o jogo que nós esperávamos, agora nós vamos ver o que nós erramos e vamos melhorar para a sequência do campeonato. Mas, Isso ó, sim. de 180 minutos, a gente melhorou no segundo tempo, né? Os 30 minutos iniciais, 25. O resto do jogo, ou seja, 3/4 do tempo, foi do Marrocos hoje. Sim, mas ele colocou, eu acho que as mudanças são importantes, que o Felipe falou, porque o Vini Júnior falou na entrevista dele também. No intervalo ele falou assim, vamos ficar mais com a bola. Mas quando você muda, você tem Matheus Cunha, quando você tem Fabinho, a seleção brasileira começou a ter mais controle. Aí não era tão atacada. E a seleção de Marrocos, convenhamos também, o desgaste veio, eles começaram a segurar. E para eles, André, você pode ter certeza, esse empate foi importantíssimo. Você acha que eles comemoraram ou lamentaram esse Eu empate? acho que para eles, seleção de Marrocos, eles Lembra que comemoraram. falamos antes? A seleção de Marrocos tem que estar muito mais preocupada com a seleção brasileira. E eles estavam. Essa é então a humildade O respeito de é muito grande. O respeito de Marrocos. Por isso que eu penso assim, é uma camisa pesada da seleção brasileira. Nós somos pentacampeão mundial. Se a gente começa pressionando, assusta o adversário. Gozado, eu achei que... A gente mostrou há pouco uma edição do abafa que eles nos deram no começo do jogo. Os primeiros 15 minutos, cara, jogado no nosso campo, né? A minha impressão é que depois de fazer 1-0, eu acho que eles deram uma assentada e esqueceram que do outro lado tinha o Brasil. E graças a Deus, nessa assentada, o Vini achou o gol do empate. Foi a impressão que eu tive. Isaac, até os 30 minutos, eles dominaram, jogaram tranquilos, se aproximaram, faziam... trabalhavam a bola e pronto, e nós tínhamos dificuldades na marcação. Depois dos 30 minutos, nós começamos a dominar o jogo, dominamos aqueles 15 minutos finais do primeiro tempo, dominamos até 20, 25, 30 minutos do segundo tempo e depois fomos dominados de novo. Que os últimos 15 minutos eles estavam muito mais... Foram para abafa, né, professor? Foram para... Então, eu digo o seguinte, o Ancelotti viu tudo isso, acredite, viu, se manifestou sobre isso, vai corrigir com o vídeo, vai corrigir com o treinamento e já no jogo contra o Haiti, provavelmente nós vamos ter 3, 4 substituições, 3, 4 jogadores Importante novos. você falar isso. Inclusive, é o que eu pensava. O que faltou nesse time de hoje foi o Endrick. Não consegui entender. Foi perguntado na coletiva. Exatamente, faltou o Endrick. O Endrick tem que entrar nesse time. Mas Rizek, na coletiva mesmo, vocês têm que notar, o povo brasileiro tem que notar, que o Ancelotti foi muito polido. Ele não se manifestou em nenhum jogador em particular. Exato. Manifestou que ele não estava coletivamente, assumiu a responsabilidade, exatamente. Agora, deixa eu entender uma coisa do Endrick, que você foi o primeiro a falar. Você está defendendo que o Endrick deveria ter entrado, o Ancelotti hoje gastou 5 alterações, não colocou o Endrick. Você está defendendo que o Endrick passa a ter uma chance para começar jogando? Eu falei aqui antes mesmo da estreia, que eu entendia que o Endrick seria o titular. No jogo de hoje? Eu entendi. Ele defendia isso, porque o Endrick entrou muito bem contra o Egito. Nosso querido pentacampeão mundial, com o argumento dele e a sabedoria dele,
cravou o Igor Thiago. E eu, com o argumento, acho que o Igor Thiago vai ser o titular. Eu também acho bom jogador, mas eu iria de Hendrick. Eu lembro da frase dele. Conhecendo o Carlo... Exatamente. Né? Conhecendo o Carlo. Exatamente. Agora, olha só, a gente fez uma comparação importante, né? A Argentina estreou perdendo da Arábia Saudita. E aí, cada jogo para a Argentina naquela Copa, desde o segundo, passou a ser eliminatório. Perdia e ia embora. E ela acabou, vocês sabem, campeões do mundo. Mas tinha uma diferença importante. O trabalho do Scaloni já estava estabelecido. Eles eram campeões da América, derrotando o Brasil, inclusive no Maracanã. Chegaram na Copa como um dos favoritos, com uma grande invencibilidade. O Brasil fez hoje com o Carlo Ancelotti o 13º jogo, né? E aí eu queria debater com o Filipão sobre as mudanças que vem aí. E ele sinalizou isso. Quando você olha para esses 13 jogos, o sistema que ele mais utilizou, que ele apostou, que era o plano A, foi aposentado no penúltimo amistoso antes da Copa, primeiro tempo contra o Panamá. A última vez que a gente viu o Brasil naquela formação com os 4 atacantes denominados por ele. Aí, pela primeira vez, colocou o Igor Thiago para ser titular de um jogo contra o Egito. Jogou 45 minutos, perdeu um caminhão de gols. Colocou de titular hoje na Copa do Mundo. O Danilo, que foi o primeiro a ser convocado, hoje veio à mostra que ele é a última opção para a defesa, porque o Ibanez foi o substituto do Wesley. Não é a última opção. Hoje foi, pelo menos. Hoje foi, mas não é a última opção. Tá bom. E eu aposto que joga o jogo seguinte. Então tá. Opa, gostei, professor. Então vamos colocar a escalação inicial. A escalação inicial do Brasil e depois as alterações, até para projetar, Felipe, o que você acha que vem aí? Porque Copa do Mundo é muito rápido, né? O ajuste tem que ser rápido. Perdeu um jogo eliminatório, você volta para casa. O que você acha que vem aí, Filipão? Primeiro eu quero dizer a todos vocês, tanto faz vir Japão ou Holanda, qualquer um que venha, é eliminatório, Rizek. Tem que estar pronto para enfrentar qualquer um quando chegar aquela hora. Tá, eu prefiro o Japão, só assim. Bom, eu não prefiro. Fica preferindo para você ver. Eu não prefiro. Não, eu preferia nenhum dos dois, preferia coração. Mas vai vir Holanda ou Japão, amigo? Você quer chegar no final sem ter mata-mata. Eu concordo com o professor. Exato. Eu só queria falar uma coisa assim. O jogo, a maneira que começou, o desenho tático de como terminou, foi o desenho tático de como começou. Porque o Paquetá estava pro meio, lembra? Agora, eu que já critiquei algumas vezes hoje aqui, e tirando muito daquilo que o professor falou, nós temos também que ver pontos positivos, um lado positivo, um olhar mais positivo também. E aí entra, o Brasil não perdeu. Mesmo não fazendo bom jogo, o Brasil não perdeu para a forte seleção de Marrocos. Mais por sorte que por juízo, né? Exato. Tudo bem, mas não perdeu. Isso é importante. Você não perder um jogo já é muito importante. Agora, usar esses 2 próximos jogos para você melhorar conforme a competição for passando, assim como fez a Argentina, você melhorar os aspectos que precisam ser melhorados, para quando chegar as fases realmente que importam, o Brasil está de fato preparado. Mas o que você acha que vem de mudança? Essa evolução o que tá vocês vindo. acham que vem de mudança? Eu acredito que ele volte a ter os atacantes que Vai vir um ponto e um Hendrick para mim, professor. Deverá entrar. Hoje eu te falava, durante o jogo, acho que o Hendrick vai entrar, mas daí depois somamos ali, tínhamos feito 5 alterações. Mas o Hendrick ganha uma oportunidade já, possivelmente, contra o Haiti. Eu já acho que o Matheus Cunha entra. A seleção brasileira precisa de ter a bola, a seleção brasileira precisa de ter controle, a seleção brasileira está num bate e volta, a bola não fica, toda hora é contra-atacada. E o Vinícius Júnior falou no intervalo, ali pro Denilson. O Ancelotti pediu muito para o time ter mais a bola. Quem tem característica para isso é o Matheus Cunha. Ah, mas ele não entra na área. Eu sou um dos que mais critica ele em relação a isso. Mas em questão de ter a bola, em questão de ajudar para que Rafinha, para que Vini Júnior possa atacar, eu acredito nessa função que o Matheus Cunha possa fazer. É impressionante, porque o nosso treinador é italiano, que preza muito a defesa, e a gente leva gol todo jogo. Todo jogo. Aqui, levamos gol da Tunísia amistoso 1-1. Levamos 3 gols do Japão, 3-2 amistoso. Não olha pra mim, não. Levamos 2 gols da França, a França com um jogador a menos, boa parte do tempo. Levamos um gol da Croácia, ganhamos de 3-1. Levamos 2 gols do Panamá, 2 gols em pleno Maracanã. Levamos o gol do Egito, levamos o gol do Marrocos, é gol todo jogo. E aí, a gente
preenche mais o meio-campo com o Paquetá. Pô, esperamos um time mais consistente. Se puder, produção, colocar o gol do Marrocos, como ele saiu. Porque assim, o meio-campo do Brasil, mesmo mais preenchido, o que aconteceu ali, Felipe? O Mazraoui pega a bola, toca para o Brahim Dias, que lança o Saraibi. Uma liberdade total, uma passividade. O que aconteceu nesse gol do Marrocos aí, na sua opinião? Foi aquilo que nós conversamos antes, assim, a seleção brasileira não, em nenhum momento, ela pressionou o portador da bola, se puder voltar a imagem, ela não pressiona o portador da bola, tem 3 centrocampistas ali olhando o Ibrahim pegar na bola. O Casemiro, que ao invés de dar um passe para a esquerda para fechar e tirar esse passe do meio, que é o mais perigoso, ele não dá um passe para o lado, ele acha que ele vai tocar a bola de lado. E a zaga que, como o professor Luiz Felipe falou, cada um saiu correndo para um lado. Então, assim, eu inclusive vi mas o Alisson, o que o Alisson vai fazer? Não, aí... Nada. Nada. O Alisson Aí tem culpa aí a alguma. categoria do atacante. O que aconteceu? Você pega um atacante realmente que tem a categoria incrível e que jogou por cima e fez o que o Romário faria. A bola era nossa. Onde você quer que para, Felipe? Agora pode parar. Parou. Antes, pode voltar um pouquinho. Na hora que o Ibrahim pega na bola, vocês podem parar. Mas você viu que a bola era nossa? O que eu falei de ter o controle, de ter a bola. A gente perdeu a bola. Agora parou aí. Tá, prossiga, Paulo. Depois a gente congela essa imagem. Eu concordo com tudo que o Felipe falou. Marcação, pressão. Essa aí, Paulo, desculpa te cortar. Essa aí você vê. O Gabriel Magalhães está correndo de costa para a bola, ele olha para o lado. Ele tinha que estar correndo com o corpo em diagonal. O Marquinhos não está nem olhando o passe. Corpo torto, né, Felipe? Exatamente. Tá todo torto. Um tinha que estar correndo para um lado, da bola. E o Marquinhos, que nesse caso está do lado de cá, tinha que estar correndo rápido para fazer a cobertura, certo, professor? Certo, eu divido o campo em 2. Bem o lado esquerdo. Se ele estiver pro meu lado, eu marco. Sou zagueiro central e tenho um quarto zagueiro fazendo cobertura. Se ele estiver um pouquinho mais pro lado esquerdo, é meu jogador. Aí, Felipe. Perfeito. Lá, ele recebe a bola sozinho. Você tem o Casemiro fechando o passe em diagonal. Do outro lado, se não me engano, é o Bruno Guimarães, que tão pouco faz uma pressão no portador da bola, tá meio que não sabe o que faz, e o Paquetá chegando nele. 3. Gente, Entre 3. nesse caso, é beabá. Se não entendemos que a gente pode fazer uma pressão, vamos fechar o meio e correr para trás. Mas fechar o meio. Mas por que fechar o meio? Porque se você toca a bola para lateral, dá tempo de voltar. Ele fecha a linha de você passe, ganha né? tempo. Claro. A partir do momento que ele acha o passe no meio, que tempo que dá para voltar, acabou. Não tem condição de fazer nada. Então esse é o problema realmente que aconteceu com a seleção brasileira nesse gol. Fala, Paulo. A questão, André, é o seguinte. Isso tudo é tudo na marcação e eu concordo, assino embaixo com tudo que o Felipe falou. Mas começa primeiro com o erro de passe da seleção brasileira, com o domínio. É aquela falta do controle que a seleção brasileira tem que ter. Você, quando está atacando, você errar um passo, um domínio, como foi errado no lance do gol, você dá esse espaço para o Marrocos a contra-atacar. Então, gera esse ataque do Marrocos é gerado por um erro de controle de bola da seleção brasileira. Porque nós temos muita individualidade e temos pouca coletividade. Agora, apesar da individualidade que a gente tem, Felipe, esse gol também, ele ilustra algumas carências que a gente tem hoje. Então a jogada começa com o lateral esquerdo, o Mazraoui, que a gente não tem da qualidade deles, nem na direita nem na esquerda. De nenhum dos dois. Mas nem de longe a gente tem laterais como o Marrocos. Eu confesso que eu estava esperando o lateral esquerdo para dar uma cornetada na criticada. Porque eu não achava esse avião todo. Quando estava no Manchester United, não achava. Joga muito. De verdade. Também mas acho hoje que fez um muito. jogo espetacular. Joga muito. Espetacular. Controle joga total, muito. né? Joga muito. Ô, Felipe, só um pouquinho para dizer aqui. Eles não têm nada a perder. O Marrocos não tem nada a perder. O Brasil, sim, é cobrado. Foi pentacampeão. É 5 vezes o campeão mundial. Então eles jogam fácil. E nós temos o peso de carregar os 5 campeonatos mundiais. O peso de ser a equipe que vai vencer. O peso de ser apontado como favorito. É brabo isso para os jogadores. Mas, Felipão, claro, nenhuma camisa é tão pesada quanto a nossa. E nas 5 Copas que a gente ganhou, tínhamos jogadores espetaculares. E assim, se a gente conseguir ganhar, vai ser de um jeito diferente. Então, só voltando aos laterais. Marrocos tem Hakimi e Mazraoui. Nós não temos laterais nem perto. Mas peraí. Em 94, 200 vezes eu ouvi
porque ganhamos pelo coletivo, porque o Parreira tirou o nosso Raí da equipe, colocou o Mazinho, fez isso, fez aqui. A nossa equipe jogava compacto e lá da frente tinha o Romário e o Bebeto. Mas os laterais, Cafu, Roberto mas os Carlos. laterais eram Jorginho e Cafu, Branco e Leonardo. O Roberto Carlos, Jorginho, que já era campeão brasileiro, nem foi pra Copa. nem foi pra Copa. Então, assim, hoje a gente não tem laterais desse nível. Aí a bola vai pro Brahim Dias. Assim, ó, a gente não tem nenhum lateral que joga em clubes como eles, Manchester United, PSG, no caso de Marrocos, não é nem a França, Portugal. Marrocos. Aí... Cai no pé do Brahim Dias. Brahim Dias. Que tá também, no Real Madrid. Nós não temos hoje um articulador. Não temos. Como Brahim Dias. Quem? Neymar. Tá. Tudo bem. E que, inclusive, na hora que o professor estava falando, a torcida aqui tá cheio aqui de torcida brasileira. Estamos gritando, olê lá, Neymar. Tomara que volte rápido. Porque é o que nós precisamos. O cara que vai fazer vai estar ali flutuando, é um cara que tem muita qualidade, claro, precisa estar bem fisicamente. Mas é o cara que nós temos. Agora, falando de hoje, por exemplo, do jogo de hoje, não vai? Não temos. Felipe, lesão de panturrilha não cura tão rápido. O senhor acha que ele não consegue chegar a tempo? Eu acho que contra o Haiti... não, contra o Haiti não. Esqueça. Não, gente, não vou nem comparar a história do Neymar com o do Brahim Dias. O Brahim Dias não engraxa a chuteira do Neymar, óbvio. O problema é que hoje, o Neymar completou 27 dias sem ir a campo. 27, quase um mês sem ir a campo. Assim como eu creio na seleção brasileira, eu acredito que o Neymar, sabe, é a última Copa dele, e se tiver que romper tudo jogando, vai romper tudo jogando, e o importante é trazer o Não, mas não é romper, é ele ter condições. Romper o que você tá falando? Não sei, assim, não importa, é a Copa do Mundo, é a última Copa dele, sabe? Mas eu tenho muita esperança, de verdade. Mas cada jogo que passa, cada jogo que me mostra, aquele que eu te falava, às vezes a gente fala do Neymar por tudo do que ele é, mas também porque os outros estão fazendo, André. Eu bato muito nessa tecla. A gente fica toda hora lembrando do Neymar, porque quem tá lá dentro... Foi ao jogo hoje, né? Pra quem ligou agora. Tava dando abraço no nosso grande Bruno Formiga. Ele era a grande celebridade da seleção brasileira hoje em campo. Só que tava lá pra estar com o time, dar apoio. Aliás, queria até ouvir vocês sobre levar o Neymar pro estádio. Ótimo. Já sabendo... Não, só ouvir. Já sabendo que ele não tinha condições de jogar. Mas ele tem que ir, ele tem que estar junto com o grupo. É importante os jogadores olharem pra ele lá no vestiário. Agora, vou repetir isso de novo. Quando você tem um cara desse e olha o que atuou os atacantes da seleção brasileira, você tem que tratar ele o mais rápido possível. Inclusive, mais rápido possível. Mas não tem milagre, não tem um remedinho que você toma e tá pronto amanhã. O professor falou uma coisa que é verdade, assim, é uma lesão importante, mas eu creio que, bom, se já tá batendo bola, eu esperava vê-lo pelo menos 15, ele não 20 foi pro minutos. campo ainda. Então, assim, eu esperava. Eu acho muito se ele não difícil. foi pro campo, eu também acho mais difícil estar contra o Haiti. Eu falei isso que você lembra, né? Jogo, Falei, é muito difícil ele ir com o Haiti. O último jogo. Agora, o Neymar... Eles querem... A expectativa mais otimista é que ele seja liberado para voltar ao campo na semana que vem e aí vá ao banco para eventualmente... Com 4 dias de treino é muito vá ao difícil banco isso. já como jogador apto. Tá, só de vestido. Mas se ele for como jogador apto, assim, se não tiver nenhuma chance, se estiver bem cicatrizado, para 10 minutos, tudo bem. Agora tem que estar cicatrizado, senão é aquilo que o professor falou. Olha que ponto chegamos. A partir da estreia, o Neymar, que não entra em campo há 27 dias, já virou a esperança de salvação do Brasil. Exatamente, mas o que eu queria falar... A cara do Filipão. É que a ida do Neymar lá também, você corta qualquer pano pra manga, você corta qualquer tipo de situação, qualquer pergunta da imprensa, por que o Neymar não veio, por que o Neymar não foi, sabe? Por isso eu acho importante, todo jogador tem que estar aí. Mas trata antes e se ele não fosse, eu falar, por que o Neymar também não foi? Sabendo nem vai pro jogo. A gente sabe disso. Tudo envolvendo o Neymar é assunto. O Filipão quer falar sobre o Neymar. Fala, Filipão. Não, eu não quero falar sobre o Neymar, eu acho o Neymar espetacular, mas eu acho que ele não está pronto. Ele não vai estar pronto com 3 ou 4 dias de treinamento para preencher aquela lacuna que nós estamos, o que vocês estão falando que nós precisamos. Então, o Ancelotti não vai... É mais sonho, então, Felipe? É mais sonho o jogo do Haiti do que qualquer outra coisa. De Haiti eu não acredito, não. Quanto ao Haiti, o seu argumento já me... Haiti eu não acredito, não. E nem precisamos do Neymar contra o Haiti, né, Esperamos, né? Esperamos. Não, nós precisamos, Zé, para dar estabilidade ao time. Para ganhar o jogo. Para ganhar o jogo. Sabe qual é a minha esperança, Zé? A minha esperança é que o Neymar volte pro último jogo. Escócia. Exatamente, que ele volte para a Escócia e esteja apto a jogar. Se precisar, que jogue 15 minutos. Que é um jogo pra físico. Esse, na próxima fase,
ele está apto a qualquer Vou momento. falar, e assim, ó, eu não vejo a Escócia assim já com 3 pontos no bolso, não. Vamos tratar de cautela esse jogo. Não mesmo. Jogo difícil, jogo físico, não mesmo. Jogo de correria, bola alta. Apesar de que eu esperava muito mais do Paraguai também, de físico e tudo, e foi o que foi. Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.